Estamos iniciando mais um programa, Semeando Saúde. E o tema de hoje é um tema muito importante. Mas antes eu quero fazer uma colocação importante. Você sabia que hoje, no mundo, o trauma é a segunda maior causa de cegueira irreversível? Olha, então vamos saber um pouco sobre emergências oftalmológicas. E está aqui do meu lado para conversar sobre esse assunto, nada mais, nada menos do que o Dr. Rafael Remige, médico, oftalmologista, e ele vai falar para nós um pouquinho da sua formação acadêmica, e também sobre o programa, antes de começarmos a entrar nesse projeto, sobre o programa Novo Olhar, que ele é o coordenador lá no Cerof. Com você, Dr. Rafael. Olá a todos, sou o Dr. Rafael Remige, médico oftalmologista, formado pela Universidade Federal de Goiás, com residência em oftalmologia no Cerof, o Centro de Referência em Oftalmologia, o Hospital de Olhos da Universidade Federal de Goiás, com fellowship em retina clínica e cirúrgica pelo Cerof e pelo CBCO também. É um prazer estar aqui hoje, Dr. Jorge, principalmente para a gente discutir um tema tão importante, que são as emergências oftalmológicas. Mas antes também, reiterando o que o senhor disse, sou coordenador do programa Novo Olhar, esse programa que já virou referência para todo o Brasil, onde já operamos mais de 3.000 cataratas a partir de emendas de bancada, em que temos muito a agradecer ao senhor, à deputada Flávia Moraes, que viabilizou aí essa qualidade para tantas pessoas, para milhares de pessoas. Exatamente. E este ano está programado que até o final do ano nós possamos chegar aí a 5.000 cirurgias de catarata realizadas no Cerof de qualidade, atendendo todos os municípios de Goiás. E com qualidade, com retorno, com acompanhamento, até com busca ativa. Isso é um trabalho que eu quero aqui parabenizar toda a equipe do Cerof. Além de você, coordenador, doutor, nosso professor eterno, aquele que ama o Cerof de todo o coração, a toda a sua equipe, doutor Marcos Ávila. Doutor Rafael, agora vamos ao tema específico do Semeando Saúde de hoje, emergências oftalmológicas. Quais são as mais comuns? Bom, quando a gente fala em emergência oftalmológica, a gente fala principalmente de trauma, traumas oculares, infecções, inflamações e causas que baixam abruptamente a visão, como descolamento de retina, como neurites, entre outras patologias. Mas realmente o mais prevalente na urgência, no pronto-socorro oftalmológico, é sim o trauma ocular. Doutor, qual o caminho, o que fazer? Quais são os primeiros sinais e sintomas da pessoa deve procurar uma orientação médica nesses casos? Bom, o principal que mais chama atenção é a queda abrupta da acuidade visual, correto? Então, o indivíduo está enxergando e ele observa uma diminuição de campo visual, como por exemplo, a gente escuta isso muito no consultório, parece que uma cortina desceu, certo? Perder partes do campo visual, flashes luminosos muito intensos, deve-se procurar o pronto-socorro e outras alterações, como traumas de alta energia, corpo estranho no olho, irritação, lacrimejamento, dor ocular, são sintomas para que a gente procure o pronto-socorro oftalmológico. Vou começar com uma coisa muito comum, que eu tenho certeza que a maioria aqui já passou. O que fazer quando você que está aí do outro lado, tenho certeza que todo mundo já passou porque eu vou falar aqui agora, entra um corpo estranho no olho, um ciscozinho, o que fazer nesse momento? Qual a primeira medida para você tentar resolver? Ou você pode tentar resolver ou você deve procurar assistência oftalmológica. E se tiver que procurar assistência oftalmológica, em Goiás, quais e aonde a pessoa deve ir que tem um sistema de pronto atendimento com porta aberta? A principal mensagem que eu quero deixar aqui, Dr. Jorge, é jamais usar colírios anestésicos. Tá? Os casos que nós pegamos usando colírios anestésicos geralmente são casos muito graves, porque retira a dor do paciente e o paciente deixa de procurar. Correto? Mas não é algo tão comum. Caiu o corpo estranho no olho, a principal coisa para evitar é não esfregar o olho. Quando você está com o corpo estranho na córnea, a córnea é esse vidrinho de fora do olho, é o tecido com maior densidade nervosa do corpo.
Então realmente incomoda muito. Se você esfrega, se você arranha, esse corpo estranho pode fazer uma ceratite nessa córnea e evoluir com bastante desconforto esse paciente, com dor, com lacrimejamento. Então, caiu o corpo estranho, doeu, lavou o olho, está incomodando, está ardendo. Ocluir o olho ajuda a melhorar os sintomas. Correto? Até se procurar. Como muitas vezes são estruturas minúsculas e a gente necessita da lâmpada de fenda, que é um microscópio para poder examinar, é sim necessário que busque esse atendimento. Hoje, em Goiás, nós temos pronto-socorro de porta aberta, que é o Serof, que funciona de segunda a segunda em horário comercial, não necessitando, portanto, de encaminhamento para ser atendido. Que bom, né? Então, se você tiver qualquer urgência oftalmológica, se dirija, né, no horário de expediente. De que hora? Que horas? Das 7 às 7. Das 7 da manhã às 19 horas, né? Ou seja, porta aberta. Ou seja, então, isso é muito importante, né, para que nós possamos aí dar um atendimento de qualidade à nossa comunidade. Dr. Rafael Ramídio, vamos mais um passo. Né? Se a pessoa, né, de repente, ela sofre um acidente e coloca algum produto, né, no olho, tipo um ácido, uma coisa que vai queimar, que está queimando, o que ela deve fazer no primeiro momento? Lavar abundantemente, tá? É interessante porque o ácido nos assusta, né, Dr. Jorge? Quando a gente fala que queimadura química por ácido assusta. Mas é importante a gente ressaltar aqui que a queimadura por base, principalmente por soda cáustica, que é comum a gente, né, ter na nossa sociedade, o pessoal faz sabão, tudo. A queimadura por soda ela é muito grave, porque você lava, mas o conteúdo básico, ele continua penetrando a córnea, então faz um estrago muito grande. Lavou, procurar atendimento, porque hoje existe no mercado algumas substâncias que a gente consegue bloquear esse residual, esse produto químico residual que continua alterando essa córnea. Mas queimou com ácido, queimou com base, lavar abundantemente e procurar assistência médica. Um passo a mais ainda, uma coisa mais grave agora, né? Também é muito comum. Tenho certeza aqui que todo mundo, né, todos, pelo menos eu, algumas vezes, porque eu amo a pimenta, né? Então você pega naquele vidro para colocar a pimenta, né, e a hora que você vê, você já passou no olho e aquilo arde pra caramba, né? Dói demais da conta. Né? Nesses casos, o que fazer? É só lavar? Lava, quietinho, vai dar uma melhorada. E realmente, quando faz colírio uma anestésico de forma nenhuma. Jamais. Viu? Colírio anestésico? De forma alguma. Proibido. Quando nós fazemos alguma lesão, que nós chamamos de ceratite, é como se fosse um ralado mesmo, na pele, um raladinho, que dói na pele. Só que na córnea realmente incomoda bastante pela quantidade realmente de terminação nervosa. E quanto tempo, geralmente, essa dor passa? Se não tiver causado uma ceratite, uma raspadura, vamos dizer assim, na córnea, logo volta, assim, já tem um conforto desses sintomas. Agora, causando uma ceratite aí de 24 a 72 horas para essa córnea reptilizar novamente. Uhum. Tem alguns casos que a pessoa passa a mão no olho com pimenta e que deve procurar, né, atendimento especializado? Não entendi. Não, tem alguns casos que a pessoa, se ela passa a mão no olho com a pimenta, por exemplo, e está com dor intensa, que ela deve procurar orientação médica e na unidade de saúde, ou ela pode simplesmente aguardar? Sempre é importante procurar para a gente saber qual que é a extensão da lesão. Nós não conseguimos ver essas lesões a olho nu. Nós precisamos, além do microscópio, né, da lâmpada de fenda, nós usamos também colírios fluorescentes, que quando a gente coloca um filtro azul de cobalto, por exemplo, nos mostra onde estão essas lesões. Essas lesões brilham. Então, muitas vezes são lesões microscópicas que o clínico mesmo não consegue ver a olho nu. Por isso, essa necessidade de sim passar por uma avaliação especializada. Olha, o médico que está no interior, né, nós já trabalhamos muito, a qualquer momento ele pode, né, se deparar com uma situação um pouco complicada, que assusta o próprio médico. Né? O que fazer, né, nos casos de perfuração, né, do globo ocular por um acidente? Perfurou o globo ocular ou lacerou. E ficou um corpo estranho ali, vamos colocar, uma situação, por exemplo. Tem um espinho e ele está dentro do olho, está enficado ali no olho. Como é que faz? Tira ou não tira? Não tira, jamais. Viu? Então é isso que nós queríamos chegar. Não tira. Lacerou pau, perdeu parte onde esse olho não consegue ficar ocluído, é importante a gente fazer um curativo úmido. Como? Pega ali uma gaze com soro, se esse olho ficar exposto. Sem anestésico. Umidifica,
coloca, curativo até ser avaliado. E manda procurar o especialista. Exato, porque o que acontece? Muitas vezes o espinho que furou ou anzol, já operei um paciente com anzol no olho, ele está tamponando. Se você tira, o conteúdo do olho vai extravasar para fora. Então, jamais mexer. Deixa ele tamponando até ir para o centro cirúrgico e a gente tirar com segurança. Uhum. Nesses casos, o caminho para a cegueira, né, qual o percentual desses pacientes que perfuram, né, o olho, né, que pode, né, ter como consequência uma cegueira irreversível? Traumas oculares são desastrosos, Dr. Jorge. Depende muito até quais estruturas atingiu, até onde esse corpo estranho alcançou. Contudo, né, a gente vê na prática traumas muitas vezes pescaria. Muitas vezes tem pescaria, anzol, chumbada batendo no olho. A gente precisa aqui trazer a importância de usar os óculos de proteção adequados, né, para evitar, assim, esses traumas. E outra coisa que é muito comum em nosso meio, que muitas vezes é negligenciado, são esses corpos estranhos de alta energia, que são causados principalmente por cortar metais com maquita, com ferramentas de alta rotação. Você nem não vê o corpo estranho, né? Muitas vezes bate, mas qual que é o problema? Se você vai lá, a gente tira. O problema é quando esses traumas atingem o centro da visão, o centro da córnea, podendo ficar o quê? Uma cicatriz, né? Quando a gente machuca, pode ficar uma cicatriz na pele. A mesma coisa pode acontecer na córnea, fazendo com que essa visão abaixe permanentemente, que a gente não consiga corrigir essa visão. Em alguns casos, tendo até que evoluir para transplante de córnea. Uhum. Olha, né, nós estamos e queríamos ouvir agora do nosso querido, né, Dr. Hamid, algumas orientações gerais, né, que o paciente deve, né, tomar preventivamente para evitar, né, lesões. Né, e também se existe uma diferença, né, dos primeiros cuidados da criança e do adulto. Certo. Eu acredito que isso, eu estou falando de uma experiência de vida, Dr. Jorge. Após eu fazer oftalmologia, eu passei a tomar muito mais cuidado, principalmente com o uso de óculos de proteção. Hoje você nunca vai me ver em casa, eu gosto bastante de estar arrumando alguma coisa, eu furando uma parede, eu batendo um martelo sem estar com óculos de proteção. Porque realmente é constante, nós pegamos em consultório arame no olho, anzol, trauma por outras coisas, então a gente vê isso. Crianças brincando com objetos pérfuro-cortantes, ponta de papel, avião, já tivemos a oportunidade de operar uma criança desse jeito. E existe sim essa diferença, porque uma criança, por exemplo, que sofre um trauma e sangra dentro desse olho, ela está numa fase em que o cérebro está aprendendo a enxergar. Então nós não podemos postergar muitas vezes esse tratamento, que isso pode danificar essa visão, né, permanentemente. Então tem diferença também em concentrações de medicação, em quais antibióticos muitas vezes usamos para adultos e crianças, mas de qualquer maneira, sendo adulto, criança, o importante é passar por uma avaliação especializada. Olha, uma coisa muito comum também, que todo mundo já teve, né, e que não, pode até não ser considerado como uma emergência, e que muitas das vezes se resolve facilmente, né, é a conjuntivite. Mas existem alguns casos, né, altamente graves também. Então, o que fazer no caso da conjuntivite? E quais os tipos de conjuntivite? As principais causas de conjuntivite são virais. Mais de 90% das conjuntivites que nós atendemos são virais. Existem casos de conjuntivites bacterianas, por exemplo, a conjuntivite gonocócica, que é uma conjuntivite dói bastante, o olho fica muito inflamado, purulento, né? Que é um caso realmente foge um pouco da rotina. É interessante a gente considerar dessas conjuntivites virais, não estou falando da exceção, que esses casos eles tendem a melhorar espontaneamente, 5, 7, até 14 dias de evolução. Muitas vezes os medicamentos, os colírios que nós prescrevemos, eles não vão resolver o quadro mais rápido. Esses colírios, esses medicamentos, são para trazer um conforto para o paciente, melhorar a qualidade de vida dele, diminuindo os sintomas, mas a evolução da doença ela vai se manifestar gradualmente, né? Vai evoluir aí de forma gradual. Uhum. Quais os casos mais frequentes de hemorragia, né, intraocular?
Principal causa de hemorragia intraocular, estamos falando de hemorragia vítrea, né? É o diabetes. Tá? O principal causa de hemorragia vítrea é o diabetes. Agora, essa hemorragia que nós vemos muitas vezes, como que o paciente chega no consultório? Ele acordou, olhou no espelho, está com uma mancha vermelha no rosto, isso gera uma aflição. Geralmente é causada muitas vezes à noite, o paciente coça o olho, tudo, e rompe algum vasinho do olho. Eu sempre oriento no consultório que a pele do nosso olho ela é transparente. Então é como se fosse um roxo na pele. Como a pele do olho é transparente, a gente vê esse sangue derramado. Mas em casos, né, de hemorragias subconjuntivais, por exemplo, essa hemorragia na parte branca do olho, um caso isolado, não nos chama tanta atenção. Casos recorrentes, temos sim que avaliar outras doenças de base que podem estar causando. Mas a causa mais prevalente de hemorragia dentro do olho, no humor vítreo, é o diabetes. E o que fazer? Geralmente a gente espera uma evolução, porque esse sangue ele pode ser reabsorvido, mas nos casos em que se prolonga ou o sangramento é muito extenso, nós temos que partir para uma cirurgia, uma vitrectomia. Faz a cirurgia, aspira aquele conteúdo do Nós sangue. Entramos, né, dentro do olho, uma sonda vai cortando e aspirando todo esse sangue, a gente retira todo o vítreo, a gelatina dentro do olho e o substitui, dependendo do caso, por óleo de silicone, por gás ou por soro. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Rafael Ramige, né, um tema assim, muito interessante, né, sobre emergências oftalmológicas. Acho que muitas boas orientações, né, foram dadas aqui, né, e nós agradecemos, doutor Ramige, queremos passá-lo agora para poder, né, para que o senhor faça aí as suas considerações finais. Agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha área, sobre a oftalmologia. Gostaria de reforçar a todos que hoje o Centro de Referência em Oftalmologia, o CEROF, o Hospital de Olhos da Universidade, é porta aberta, é uma instituição 100% SUS, em que não há necessidade de encaminhamento para que seja atendido. Funcionamos sim de segunda a segunda, das 7 às 19. Tem algum trauma ocular, algum desconforto, a visão caiu repentinamente, não deixa de consultar com o seu oftalmologista. Obrigado pela disponibilidade, doutor. Nós conversamos hoje com o Dr. Rafael Ramige, médico especialista em oftalmologia, coordenador, né, do projeto, o maior projeto em execução de cirurgias de catarata hoje, né, do Brasil, né, que é, né, cirurgias de catarata, um trabalho, né, da deputada Flávia Moraes, um trabalho do Dr. George Moraes, né, em parceria com o CEROF, né, e que é um grande sucesso. Então queremos aqui agradecer, né, e mais uma vez reforçar, qualquer emergência oftalmológica, na dúvida, procure orientação médica. E o CEROF, né, que fica localizado aqui no setor, né, em Goiânia, né, no setor universitário, né, próximo ao Hospital das Clínicas, naquele prédio ao lado, é porta aberta, das 7 da manhã às 19 horas, para fazer um atendimento gratuito e de qualidade. Doutor Rafael, muito obrigado, meus parabéns e até a próxima. Encerramos assim mais um programa Semeando Saúde.